Hoje eu preparei uma palavra bem objetiva para vocês, uma palavra que o Senhor tem falado comigo já há uns bons meses e eu tenho mastigado no meu coração de forma profunda. E eu queria compartilhar. Eu sinto que meu computador está tampando vocês, tá? Vocês estão me vendo? Enfim, vamos lá. Para a gente começar, eu queria lembrar vocês da narrativa, né, da história que a gente foi incluída pelo Senhor. E essa história, esse livro que a gente foi incluída, ele tem 4 momentos chaves que a gente vai passar, né? E a queda, tá? É o primeiro momento ali. Na verdade, antes da queda, a criação, né? Então, o primeiro momento ali foi o ápice, quando Deus desce à terra e cria o homem e a mulher com as suas mãos. Mas depois da criação vem o quê? A queda, né? E depois da queda vem a salvação, que é quando Jesus vem e muda a história, a narrativa, né? Ninguém esperava, mas o povo de Deus tinha essa promessa que viria uma semente que mudaria a nossa história. E depois dessa salvação, e é aí que eu e você entramos nessa história, a gente experimenta de um processo que a jornada cristã exige da gente, que é o processo da santificação. Que eu e você estamos incluídas, né? O que é o processo de santificação, Mari? Eu lembro muito de Efésios 2, que vai falar assim: e ele vos deu vida, estando vós mortas, né, em vossas transgressões e pecados, nas quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe, né, do espírito, que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os nossos próprios desejos. Mas Deus, mas Deus, que é rico em misericórdia, e pelo seu imenso amor, Jesus, pelo seu imenso amor que nos amou, estando nós ainda mortas em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí, e depois? O que acontece? A gente está aqui. Mas é tão fácil andar na jornada cristã? É fácil parar de pecar? Né? O apóstolo Paulo vai dizer que o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Jesus também disse isso nos evangelhos, né? O meu espírito, ele clama, Abba, Pai, mas a minha carne, ela é... né? Que nem a Bruna apresentou aqui. Quem já passou por aquela luta? Né? Muitas vezes o nosso coração é dessa maneira. Então, para a gente começar, eu queria só lembrar você de onde Cristo te tirou, né? De onde você está agora, e compartilhar com vocês um sonho que eu tive há uns meses atrás, que eu acho que faz muito sentido. Eu sonhei que a gente estava numa jornada e magodei mesmo, a gente estava caminhando assim, no meio de umas colinas, no meio de uma trilha assim, muito bonita, e a gente caminhava como igreja nessa trilha, e a gente estava juntos assim. Só que ao mesmo tempo que a gente caminhava, a gente continuava caminhando, só que meio vigilante, porque a gente não sabia o que esperava a gente depois, né? Então a gente caminhava feliz, mas era uma sensação assim meio que, tá, esse lugar é seguro, será que eu posso entrar aqui, né? E eu lembro que no meio dessa jornada, alguns lobos surgiam nessa trilha para atacar a gente e tentar, né, separar ali as pessoas dessa trilha. E eu lembro que algumas pessoas já estavam bem na frente quando 3 lobos vieram, assim, estava eu e mais 2 pessoas, e vieram esses lobos, e aí a gente começou a orar, e esses lobos caíram mortos. O processo da santificação é basicamente esse, né? A gente andando juntas, umas com as outras, e é por isso que eu amo esse momento aqui de culto de mulheres, porque a gente aprende umas com as outras, e a gente se fortalecendo para lutar contra os nossos próprios lobos, né? E muitas vezes esses lobos, eles vão ser o nosso próprio coração podre, querendo lembrar a gente do lugar que a gente saiu. Lembra que a gente saiu, a gente foi tirada dessa morte espiritual?
dos nossos próprios desejos, então é desse lugar que esse processo de santificação tem nos tirado até o quê? O último capítulo dessa história, que é quando o Senhor volta e nos torna glorificadas, como Ele. Então não haverá mais pecado, não haverá mais distorções, né? O processo, Paulo diz que agora nós vemos como por meio de um espelho, de modo obscuro. Sabe quando você toma banho e você tenta ali se ver, não dá? É dessa forma que a gente vê o Senhor. Mas depois, quando Ele voltar, veremos face a face. Agora eu conheço em parte, agora eu ainda ando tropeçando no meio da jornada, eu encontro lobos no meu próprio coração, mas depois eu o conhecerei plenamente, assim como eu sou plenamente conhecida por Ele já agora. Tá? Se o Senhor te salvou, minha irmã, Ele vai até o fim contigo. Tá? E é nesse sentido que eu quero trazer uma palavra bem objetiva para a gente tratar alguns lobos, né? Algumas pedras no nosso processo de santificação. Essa noite a gente vai sondar bastante o nosso coração, entender coisas que nos separam, né, desse processo, nos afastam de sermos mais parecidas com o que Cristo desejou que a gente fosse. Tem uma frase que me acompanha desde que eu conheci o Senhor, que Ele me salvou, que é do Richard Holloway, que ele fala assim, e eu acho que define muito esse processo de santificação. Ela fala assim: posso ser pó, mas sou pó que se inquieta. Pó que sonha com uma glória por vir, de um destino preparado, de uma herança que um dia há de ser minha. É aquele quase lá. Assim, minha vida se estende numa penosa dialética entre cinzas, né, que é isso aqui às vezes que a gente vê, obstáculos, e glória, entre fraqueza e transfiguração. Eu sou um mistério para mim mesma, um incômodo enigma. Sou essa estranha dualidade, ainda de pó e glória. Forte, né? Uau! É isso. Tá? Então, enquanto eu ainda estou revestida com essa carne aqui, eu vou ter lutas carnais. No processo que eu conheço mais o Senhor, eu vou sendo santificada. Então, quanto mais eu olho para a face dele, através das Escrituras, ele transforma o meu coração naquilo que ele me chamou para ser, naquele jardim, antes da queda. Amém? Vocês estão comigo? Bora lá, então. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma das minhas grandes lutas, tá? Falei que o Senhor está tratando meu coração nisso, e talvez seja uma luta para ti também, que o Senhor deseja, né, tratar. A Bruna já pregou, que eu queria pregar essa noite, mas ao longo dessa palavra eu quero trazer algumas chaves para que você possa vencer o pecado através de um arrependimento rápido. Eu acho tão legal, que eu acho, assim, uma coisa que diferencia para mim um cristão maduro, não é que ele não tropece, não é um cristão que é extremamente perfeito, que não vai pecar nunca mais, né? Mas é um cristão que percebe quando tropeça e se arrepende rápido, tá? Então, nessa jornada que a gente conhece o Senhor, o arrependimento ele vai ficando uma prática cada vez mais assertiva na nossa vida, né? A gente sabe para onde correr quando a gente percebe uma tentação, quando a gente percebe o nosso coração, esse sentimento não é legal, Senhor, tira isso de mim, né? Então é isso. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que a gente vai conversar essa noite, é sobre a famosa comparação, né? Que a Bruna expressou aqui no teatro. E aí, puxando até um pouquinho para a psicologia agora, a comparação não é algo ruim, tá? Os seres humanos, eles nascem com essa ferramenta mental, é um mecanismo que a nossa mente tem para a gente medir o ambiente. Então, quando a gente pensa aí na comparação, a gente tem esse anseio por pertencimento, né? A gente foi criada para pertencer. Então, a comparação me ajuda assim, será que eu estou me vestindo
adequadamente para esse grupo que eu estou? Será que eu estou falando do jeito que eu deveria falar? Então, ela é meio essa régua que me mostra, assim, né? Ela me ajuda a medir o ambiente que eu estou. Até aqui, parece que a comparação pode ser algo, então, positiva, né? Eu olhar, por exemplo, para a Dona Rô e ver os momentos de oração que ela compartilha aqui na igreja e me comparar com isso é ruim? Não, talvez me ajude a crescer com o Senhor. Eu olhar para tal sendo mãe, pegar as coisas incríveis que ela ensina como mãe. Ótimo, que legal ter modelos de pessoas aqui na comunidade que a gente pode se espelhar, né? Mas o problema da comparação é quando ela se torna uma ferramenta que começa a diminuir a história de alguém e aumentar demais a história de outra pessoa, né? Em especial, o que eu quero muito falar com vocês hoje é quando a comparação começa a diminuir a tua história com Deus e as coisas que Ele tem entregado na tua mão. A gente para de olhar para as coisas que a gente tem para as nossas mãos e a gente começa a olhar para o lado, né? E a perceber, nossa Deus, quantos dons e talentos você deu para aquela pessoa, cara? Por quê? Né? Olha isso! E a gente começa a olhar tanto para o lado que a gente para de olhar para aquilo que o Senhor deu na nossa mão agora. Tá? Então, o problema da comparação é que ela pode abrir portas para inveja, né? E virar um descontentamento a respeito do que a gente tem hoje. Isso é muito sério. Eu entendo que a gente está muito exposta a esse sentimento hoje, principalmente com as redes sociais, né? Capitalismo, publicidade, eles estamparam assim na nossa testa do tipo assim, você não tem o suficiente, você precisa de mais. Nossa, você comprou aquela blusinha, mas você precisa de mais. Nossa, mas você ainda não, mas você precisa de mais. Nossa, seu corpo, eu sei que você está indo todo dia, mas ainda não é suficiente. Então, a gente está nessa luta, em especial, eu acho que as redes sociais, elas escancaram ainda mais essa falta, né? E esse sentimento de inveja, de não ser suficiente, de descontentamento, ele está cada vez mais presente no nosso coração, né? Tem um terminho na psicologia que a gente usa que chama FOMO, que é o Fear of Missing Out, é o medo de estar perdendo algo. E esse medo, esse gatilho é ativado no nosso coração o tempo todo, né? Aquela sensação de que se eu não tiver algo, eu não vou ser suficiente. Tá? Mas o que será que Deus pensa disso? Quando a gente passa a olhar mais para as coisas que a gente não tem e que o outro tem, nós diminuímos quem nós somos e gritamos em alto e bom som: Deus, você errou comigo? Não é possível. A gente ergue a nossa mão contra essa injustiça e dizemos, eu poderia ter escrito essa história melhor para mim. Você não está meio atrasado, não, nas coisas que você me prometeu? Será que você não esqueceu? Você deve ter errado, né? Mas será que Deus pode errar em alguma coisa? Deus erra? Peguei um textão de Jó. Jó foi um cara que passou perrengue, hein, gente? O bichinho se comparou até com o cocô do cavalo. De tão ruim que ele estava. Até o cocô do cavalo estava melhor que ele, gente. Sério. E aí ele começa a questionar a Deus, tipo assim, você está sendo injusto comigo. Como assim? Eu sou bom, eu sou seu servo, eu estou todo dia aqui na igreja, eu dou meu dízimo, né? Eu amo as minhas irmãs. Você deve ter errado de tempo, não é possível, eu já tenho 40 anos, Deus. Como assim aquela promessa que eu... Olha o que Deus fala para Jó. Jó, aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Quem determinou as dimensões da terra? Certamente você deve saber, já que você está falando que eu errei. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo, Jó? As portas da morte lhe foram mostradas? Você deve ter visto as portas das densas trevas, né? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra
Você já caminhou sobre a terra, Jó? Fale-me, se é que você sabe tanto. Como se vai ao lugar onde mora a luz, Jó? E onde está a residência das trevas? Será que você pode conduzi-las para o lugar que elas pertencem? Vai ver que conhece, pois você já tinha nascido, né? Você já viveu tantos anos. Ele sendo irônico com Jó, tá, gente? Você é capaz de levantar a voz e cobrir a terra com uma inundação, como eu fiz? Você é capaz de enviar os relâmpagos para a terra e eles disserem para você, estamos aqui. Quem foi que deu sabedoria ao seu coração, Jó? Entendimento à sua mente. O Senhor disse a Jó, Jó 40 agora, aquele que contende com o Todo-Poderoso, poderá repreendê-lo? Ou seja, aquele que questiona se eu errei alguma vez, pode me repreender? Que responda a Deus aquele que o acusa. Aí Jó, o que eu respondo agora? Imagina, gente, Deus falar isso para você. E eu acho que às vezes o Senhor fala isso para a gente, né? Então Jó respondeu ao Senhor, meu Deus, eu sou indigno, como que eu posso te responder? Eu ponho a minha mão sobre a boca e não direi mais nada. O Senhor errou com você? Às vezes a gente pensa isso, né? Mas nada saiu do controle dele, tá? Nada. Então, quando pensamos que Deus esqueceu de nós, que Ele errou quando não nos deu X coisas que Ele deu para aquela irmã, a cruz é a sua resposta. Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente olha demais para essa terra, como se isso aqui fosse o que a gente fosse viver para sempre. Mas não é. É só o começo. Essa vida é só uma porta para aquilo que a gente vai viver. Tá? Então, lembra. Por que você está abatido, minha alma? Por que você está olhando para os lados? Você ainda não entendeu sobre a soberania de Deus? A gente precisa lembrar disso o tempo todo. Tá? Em Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Uau! Nesse sentido, a gente deveria, então, trocar a palavra comparação por complementação. Eu não tenho o que a minha amiga tem, e glória a Deus por isso, porque naquilo que eu sou fraca, né? Naquilo que eu sou horrível, eu tenho uma amiga que é excelentemente boa, porque Deus abençoou essa amiga e não eu. E essa é a graça de ser imagodei, a imagem de Deus. É poder olhar para alguém que é diferente de mim e me alegrar com essa diferença. Quando somos diferentes, essa é a beleza, tá? Essa é a beleza do corpo. A gente precisa começar a aprender, né? A olhar para essa beleza e se deleitar nisso. Amém? Estão comigo? Ok. Ele não nos criou iguais umas às outras e essa é a beleza. A beleza é eu não ter o que a minha amiga tem. A beleza é eu não querer o que a minha amiga tem, tá? Algo que pode aumentar a comparação e a rivalidade nesse sentido no corpo de Cristo, e que às vezes a gente faz muito sem perceber, é a gente menosprezar o processo que uma amiga nossa está. Então, às vezes, muitas de nós ainda não vivemos alguns processos, né? Esses dias eu abri até uma caixinha no meu Instagram, não sei se vocês viram, e muitas mulheres me mandaram o quanto que elas se sentem menosprezadas por, às vezes, não ter vivido ainda ou não estar vivendo uma temporada que uma outra amiga está vivendo, né? Do tipo assim, você não casou ainda, então você não tem moral aqui, né? Não tem um diálogo. Ou, cara, agora você tem filho, né? Como é que você vai... Não dá para chamar ela para... Tem uma rivalidade, parece, entre processos, né? E isso é muito, muito devastador no corpo de Cristo. Porque a gente estampa assim para nossa amiga, cara, você não sabe, né? E ela começa a menosprezar o que ela está vivendo em Jesus, que é muito único. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Para a gente não menosprezar o processo de alguém na jornada. E uma coisa que eu escrevi aqui,
sobre a gente aprender a encorajar umas às outras em seus processos, tá? Para a gente cultivar em comunidade esse coração contente. Amiga, você ainda não viveu isso, né? Mas Cristo é tudo. Nesse momento que você está, Cristo é mais do que suficiente. Talvez você ainda não casou, mas você tem uma ótima comunidade para cultivar os seus relacionamentos. Talvez você está só namorando e ainda não está casada. E aí é a oportunidade de você aprender coisas enquanto você não casa. Talvez você está na época de ser mãe. Então, algumas coisas você vai ter que abrir mão, e isso dói, mas é o tempo que o Senhor tem para ti, tá? Então, talvez hoje você olhe para os lados e ache que a história de muitas mulheres, até aqui nessa sala, é muito melhor que a tua. Talvez você ainda não vê beleza na tua história, mas Ele vê, o Senhor vê beleza. É por isso que estarmos insatisfeitas ou amarguradas, descontentes, ofende tanto o próprio autor da tua história, né? Ele é o melhor autor de todas as épocas e Ele está com você até o fim. Amém? Ok. Então, falamos agora sobre comparação. Hoje eu vou trazer 3 pontos, tá? O primeiro foi a comparação, agora eu quero falar um pouquinho sobre esse coração descontente que às vezes a comparação gera na gente. Olha aqui, nossa, eu anotei uma frase aqui, mas, puxa, o autor é desconhecido, mas fala assim: o descontentamento surge em nosso coração como uma pequena sementinha de insatisfação, tá? É tipo assim, tal pessoa tem tal coisa, minha vida poderia estar melhor. E em pouco tempo, se a gente cultiva essa semente, floresce uma árvore de amargura. E a gente passa a cobiçar uma outra vida que não é a nossa. Esse mundo descontente, né? A gente falou que o mundo hoje está muito descontente, você nunca vai ter suficiente. Ele nos molda a estarmos sempre insatisfeitas, sempre querendo mais, sempre querendo melhor do que o outro tem. Tá? Então, é tão engraçado, isso me lembra tanto o Jardim do Éden, o que Eva passou lá, não lembra? Satanás chega para ela e fala assim, eu acho que você ainda não tem o suficiente. Eu acho que você precisa de mais. Por que não saber o tanto quanto Deus? Né? O inimigo de nossas almas continua a nos sugerir, assim como no Éden, que nós realmente não temos tudo o que nós precisamos, que há algo maior e melhor lá fora, e enquanto nós não atingirmos esse fruto desejável, não estaremos vivendo plenamente as nossas vidas, tá? Mas não se engane, o descontentamento não é sobre o que você não tem, não é sobre coisas externas. O descontentamento é a condição do nosso coração hoje. Calvino vai dizer que o nosso coração, por si só, é uma fábrica de ídolos, né? Ou seja, meu coração ele é faminto para ter coisas que me alimentem o tempo todo. Só que eu não acho, eu nunca vou achar esse alimento sem ser Deus, tá? Fora de Deus. Então, esse descontentamento, ele nos cega para tudo o que Deus faz em nós e para nós e nos dá olhos apenas para a vida das pessoas, tá? É claro que, gente, a insatisfação ou o descontentamento é uma emoção que surge em muitos momentos da nossa vida. Tá? De certa forma, ela até impulsiona a gente a sonhar, a correr atrás, a se aperfeiçoar. O problema é que ela traz uma bagagem gigantesca chamada pecado, às vezes. Tá? Isso é um pecado. Então, quais pecados? Vou nomear. Inveja, murmuração. Ai, como Deus detesta a murmuração. Né? Olha para o povo no deserto. A ira de Deus ali. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo por vocês? A cobiça e a incredulidade. Tá? Vem com esse coração descontente. Vocês já saíram com alguém? Vocês conhecem alguém? Talvez esse alguém é você. Tá? Que só murmura sobre a vida pessoal. Que as coisas estão sempre ruins. Que nunca é suficiente. Eu já fui essa pessoa e às vezes eu ainda sou bastante essa pessoa. E óbvio, tem várias coisas que podem influenciar esse descontentamento.
Às vezes eu pego pessoas descontentes, que estão com depressão, que passam por ansiedade, né? E aí a nossa lente fica totalmente negativa sobre tudo. Mas existe um movimento que, como cristãs, a gente precisa fazer, que é olhar para Cristo, tá? A cruz de Cristo. E lembrar que Ele é suficiente. Então, tem muito esse diálogo de, enquanto eu não tiver um belo corpo, enquanto eu não tiver um namorado, enquanto eu não tiver filhos, marido, carro, casa, aquela casa, não é minha casa, é aquela casa, uma casa maior, viagens, aquele diploma, eu não serei plenamente feliz. E às vezes eu acho que a gente está olhando mais para o lado do que quando na verdade a gente precisava, né? A gente deveria estar olhando para as coisas do alto. Todas essas coisas que eu citei são muito boas, né? Mas fazem parte desse mundo caído, vão passar, né? Então, por fazerem parte desse mundo, elas não podem satisfazer esse anseio que é eterno. Colossenses 3 vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, tá? Então, quando estamos descontentes com o que temos, devemos nos perguntar: por que a gente está com esse coração amargurado? Se formos honestas, muito dessa amargura está provavelmente direcionada contra Deus, tá? Porque Ele é aquele que deu mais aos outros do que a mim mesmo, tá? Isso é muito sério. Isso é um pecado, tá? E aí, agora, eu vou para a terceira parte. Tá dando para sondar o coração aí de vocês? Tá doendo? Gente, a terceira parte que eu queria dizer é sobre esse sentimento incômodo chamado inveja. Tem um livro que eu quero indicar para vocês, do Bob Sorge, né? Até a Isa já deu um pequeno grupo para a gente sobre ele. Chama Inveja mesmo, Inveja, Bob Sorge. E eu achei tão legal, porque ele começa esse livro falando assim: gente, eu estou escrevendo esse livro para mim. Eu tenho um grande problema com a inveja. Porque qualquer problema, o mais minúsculo que seja com a inveja, é um grande problema. Então, assim, não diminuam esse problema no coração de vocês. É um pecado e precisa ser tratado assim. É preciso grande humildade e entendimento para a gente confessar algo que é tão feio, né? Até no mundo ter inveja é feio, né? As pessoas do mundo, elas olham, tipo assim, põem olho gordo lá, né? Para não entrar inveja, porque é um trem feio. Mas é nesse confessar e é nesse olhar para o nosso coração que a gente pode trazer luz, que a gente pode ser curada, transformada, né? Então existe algo muito especial da gente sondar o nosso coração e ser transformada a partir disso. Vou ler com vocês o que significa inveja. O dicionário define a inveja como o sentimento de desprazer que é produzido quando eu vejo as vantagens ou a prosperidade de outros. Isso é uma dor que eu sinto quando uma pessoa alcança aquilo que eu desejo. Às vezes eu nem desejava, mas depois que ela alcançou, parece que eu queria tanto ter aquilo. Um outro dicionário vai definir a inveja como a dor e o ressentimento de saber que o outro está aproveitando ou gozando de um prazer junto com o desejo de possuir a mesma coisa. É a dor ou a agonia que sentimos com o sucesso do outro. É feio, né? É feio, mas a gente sente isso, né? E agora? O que eu faço? Ai, que podre! Gente, a gente sente isso todo dia, às vezes, tá? Pegando o Instagram, pode reparar. Eu acho legal porque na teologia, muitas vezes a inveja é considerada um termo de cobiça, tá? É semelhante. E aí, onde vocês lembram a primeira vez que Deus falou sobre cobiça? Antigo Testamento, começa com 10. 10 mandamentos. E adivinha qual que é? O 10º mandamento. Quem que lembra o 10º mandamento? Escola bíblica. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Olha lá no Antigo Testamento, no povo do Egito, Deus já estava falando disso. Não é algo novo não, tá? Veio com a queda.
Então, não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher ou o homem do seu próximo, né? Nem seus servos, nem o seu trabalho, nem seu boi ou seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Isso porque a cobiça já era um problema do nosso coração caído há muito tempo, tá? O defensor cristão Francis Schaeffer acreditava que em nossa natureza caída, o 10º mandamento é sempre o primeiro que a gente quebra, dos 9 que restam, né? Então a gente sempre quebra ele. A inclinação que temos à inveja é tão característica da nossa identidade caída que Deus escolheu dirigir-se a ela desde o início, lá nos 10 mandamentos, como um pecado grave contra a lei, tá? Em Marcos 7, Jesus diz que é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, inclusive a cobiça, a inveja e a maldade. Nosso coração é podre, né? Ai, Jesus, ajuda. Eu não preciso nem perguntar se alguém aqui já sentiu inveja, então, né? Mas aí eu te pergunto, você acha que você já sofreu com inveja? Que alguém já te invejou alguma vez? Provavelmente, né? Sabe quem que já experimentou a inveja na pele? Jesus. Jesus experimentou na pele a inveja do povo. Os fariseus observavam os passos de Cristo famintos pelo momento da sua queda. Por que eu que estudo dia e noite não tenho tantos seguidores quanto esse Nazareno? Né? Pode alguma coisa boa sair desse lugar? Quem é ele para ter mais autoridade que eu que lidero uma sinagoga? O que parecia ser zelo pelas coisas de Deus escondia um coração invejoso, né? Bob Sorge disse uma vez que a inveja matou o corpo de Jesus Cristo quando ele veio à Terra pela primeira vez e ainda está matando o corpo de Cristo até hoje. A inveja é a causa de divisão no corpo de Cristo e a inveja pode matar muitos membros desse corpo. Isso é tão sério, né? E isso acaba gerando uma rivalidade na igreja, né? Rivalidade é uma concorrência entre pessoas que desejam a mesma coisa. Inclusive tem um outro livro que eu quero indicar para vocês que chama Rivalidade Feminina. Ela chama Sherlock, mas o nome que ela pôs no livro é diferente. Mas enfim, Rivalidade Feminina. E ela diz o seguinte: se a gente está concorrendo umas com as outras, o que rola muito, né? No meio cristão também, estamos competindo pela glória de quem exatamente? Quando nos colocamos em competição, seja por qual motivo for, qual é mesmo o prêmio? Né? Então, quando alguma irmã consegue algo melhor do que aquilo que você tem, quando Deus abençoa alguém ao invés de você, a sua amizade e lealdade são testadas. Sabe como que Deus testa o coração do crente nessa área? Abençoando a tua irmã. Teu coração é testado aí. Quando aquela menina se casa, ou é abençoada com um bom carro, né? Com roupas bonitas, a inveja tomará conta do seu coração ou o seu amor se provará verdadeiro? Ai. Já reparou como é muito mais fácil para a gente ser generosa, amável, com as pessoas que a gente sente uma certa pena, assim, né? Uma pessoa que, poxa, tadinha, ela precisa tanto de ajuda, né? E isso é incrível, a gente precisa ter esse coração mesmo. Mas, como que é difícil a gente ser generosa ou amável com alguém que a gente inveja, né? É difícil celebrar, se alegrar com as bênçãos que Deus dá para as nossas irmãs. Às vezes é tão difícil isso, né? E isso tem um nome, né? Pecado. E quando a gente bloqueia o nosso coração de ser generosa com essa irmã que Deus está abençoando, a gente está privando que a glória e a graça de Deus passe por nós e através de nós para essa irmã. Isso é muito sério, gente, muito sério. Olha essa frase: enquanto a minha irmã estava com problemas, eu descobri que podia orar por ela com energia e sinceridade. Nossa, deixa eu orar aqui. Porém, quando a bênção de Deus invadiu a sua vida, algo também invadiu o meu coração. E eu não consegui mais orar por ela como antes. Deus respondeu a minha oração abençoando a minha irmã e agora a minha compaixão se transformou em algo meio diferente.
em inveja. Isso é forte, não é? Já aconteceu com alguém aqui isso? Isso já aconteceu comigo, tá? Para a gente fechar, e aí eu já estou caminhando para o final, tá, gente? Fica aqui comigo. Tiago 3,14, e aí é o ápice, eu acho que é o versículo-chave que eu queria trazer para vocês, fala assim: não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Ou seja, não se orgulhem, nem mintam contra a verdade. Se você tem inveja amarga e sentimento ambicioso, em outras versões vão falar sentimentos de facção, ou seja, de divisão no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Ai, que forte. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso ou de facção, aí há confusão e todo tipo de prática nociva. Tiago nos diz que a inveja, então, é amargura. Ela é fortalecida pelo coração amargurado e produz frutos de amargura nos nossos relacionamentos. Já viu como é que você age com alguém que você tem inveja? Você fecha o coração, né? A pessoa ela não consegue provar de mais nada a não ser desse amargor que sai do teu coração. Isso é muito forte, né? Então, como é que começa a inveja? Começa nos olhos. Eu desejo aquilo que o meu irmão tem. Isso desce... Já tomou um remédio amargo? Desce para o meu coração, produz amargura e eu começo a expelir isso através das minhas práticas, do meu comportamento, daquilo que eu falo, daquilo que eu faço. Tá? Então, em Hebreus 12 vai dizer: tomem muito cuidado, minhas irmãs, para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitas. Tá? Então, essa amargura, ela não só gera divisão, fere o corpo de Cristo, mas de acordo com Provérbios 14, a inveja traz podridão para os seus ossos. Então, às vezes a gente acha que está, né, ali só arruinando o nosso relacionamento, mas por dentro ela está contorcendo os seus ossos. Viu? Por isso que a gente deve ser pronta para se arrepender, para que o Senhor trate o nosso coração. Amém? Para a gente fechar, bora para a parte prática. Já falei só de coisa ruim, né? Só exortar, só chibatada. Mas aqui fechando, gente. Qual que é o antídoto, então, Mariana, para a gente tratar um coração invejoso, pelo amor de Deus? Uma vida contente. É fácil? É difícil, né? É difícil. Eu quero que vocês olhem, faz assim com as suas mãos agora. Eu quero que vocês olhem para as mãos de vocês. O que você ainda não tem nas suas mãos, que você queria muito ter? Olha aí. Talvez é um trabalho, talvez é um carro, né? O Senhor sabe das coisas que você quer. Talvez é um relacionamento. Enfim. São desejos bons, né? São desejos bons. Mas quando a gente olha só para isso, a gente perde algo muito precioso que você já tem nas suas mãos agora. Então, olha de novo para as suas mãos e fala assim: Jesus, o que eu tenho hoje nas minhas mãos? Me ensina a ser uma serva fiel. Me ensina a ser orgulhosa, no bom sentido, daquilo que o Senhor já me deu. Deixa eu me alegrar com as coisas que o Senhor tem me dado hoje. Então, olhar para aquilo que a gente não tem, a gente acaba perdendo algo que é muito especial na nossa jornada, que é o hoje, é o agora, né? É tão lindo que o Senhor tem para ti nessa estação de agora, tão lindo. Grande parte das pessoas hoje, elas chegam na terapia por causa de ansiedade, depressão, né? Porque justamente elas estão olhando muito mais para o que poderia ter acontecido, o que vai acontecer, meu Deus, e elas esquecem de olhar para o agora. Hoje, agora. Em qual temporada o Senhor tem te levado agora? Tá? É muito especial a jornada que você está hoje. Eu preciso te lembrar isso. Em Hebreus 3 diz: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, como na rebelião no dia da prova do deserto. Tá? Não faz igual o povo do Egito. Não endureça o teu coração para aquilo que o Senhor tem te levado hoje para viver. O contentamento em Cristo, diariamente, é a cura da tua inveja.
Talvez você ainda não chegou aonde você quer chegar. Mas até lá, existe algo muito precioso de viver nesse agora. Muito. Não perde isso. Não perde isso. Estar contente não é ser passiva, tá? Diante da tua vida. Não significa que você vai parar de sonhar, desejar, querer crescer, aprender. Mas é caminhar com esperança, tá? O verdadeiro contentamento é se submeter e se deleitar com a provisão paternal de Deus para nós, seja ela qual for, para esse momento. Contentamento não é simplesmente desejar menos, mas desejar sinceramente aquilo que nunca pode ser retirado de você. Entende que eu mudo o foco? Eu paro de olhar para o lado e eu começo a olhar para cima, para aquilo que eu já tenho em Cristo? É muito diferente. Tá? Então, para finalizar, eu queria trazer uma metáfora para vocês sobre a ceia dos domingos. É tão legal quando a gente vem na igreja e a gente come aquele pedacinho do corpo de Cristo. Não dá nem para sentir o gosto, né? Vontade de tomar um copo maior. Nesse momento da ceia, às vezes eu me vejo querendo um pouco mais do que um pequeno pedaço de pão da Dona Rô. Gente, que delícia de pão. Dá vontade de comer meio pão daquele, com uma manteiguinha. Nossa, que delícia. Mas aí, eu me lembro que a refeição da ceia é apenas um vislumbre da refeição final que está por vir. Mesmo que seja uma porção escassa, né, um suquinho ali, um pedacinho do pãozinho da Rô, é o que Deus escolheu nos dar como uma dádiva para agora. Uma vez que temos a promessa da sua presença quando participamos, essa presença é sempre mais do que suficiente. Entenderam isso? Então, hoje, eu ainda experimento um vislumbre daquilo que eu já tenho em Cristo. E é nesse lugar, assim como a ceia, que eu como ali um pouquinho, para me lembrar que um dia eu vou comer um banquete com o Senhor, que eu preciso me lembrar quando o meu coração invejar, cobiçar, ficar descontente. Deus, eu ainda não te vejo por completo, mas um dia eu te verei e eu saberei quem eu serei para ti. Deus, o meu coração, ele está agitado porque eu queria viver o que a minha irmã vive. Mas o que o Senhor tem para o meu agora? Não deixe o meu coração endurecer que nem o povo no Egito. Amolece o meu coração para que eu seja grata, porque você é suficiente. Me lembra do que o Senhor fez para mim. Amém? Para finalizar, então, 3 pontos práticos. Estejam prontas para identificar quando a inveja bater e se arrependam prontamente diante do Senhor, para que a amargura não segue o coração de vocês, tá? Vocês entenderam como a amargura, ela fere o corpo de Cristo, como isso é um pecado, como a inveja é um mandamento ali do Senhor, né? Não cobiçarás, como o Senhor deixou isso tão claro para a gente. Segundo ponto prático, pode subir, meninas, para a gente finalizar aqui. Olhem para a cruz, para a soberania de Deus. Deus não erra. Tá? Lembrem-se disso. E honra aquilo que você tem nas mãos. Desenvolva os seus dons, seus talentos. Sejam fiéis no tempo que o Senhor colocou nas mãos de vocês hoje. E por fim, um ponto 3 para a gente fechar. Cuidado para não menosprezar o processo de alguma irmã que é diferente do seu. Tá? Às vezes isso esconde um coração invejoso, tá? Muito cuidado. Gerando uma raiz de inveja e amargura no próprio corpo. Então, encorajemos umas às outras em estarmos satisfeitas com a temporada que a gente está, né? Que é tão linda e tão especial. Amém? Amém. Fez sentido para vocês essa palavra? Vamos orar? Amém. Deus, sou eu de novo. Me ajuda, Senhor. Amém. Tem misericórdia, Senhor. Ah, Jesus, obrigada por esse tempo. Obrigada porque o Senhor cuida de nós, o Senhor trata o nosso coração. O Senhor nos lembra daquilo que te desagrada, daquilo que não é eterno. A tua palavra diz que aquilo que não é eterno, né, é eternamente inútil para nós. Então nos lembra, Jesus, das coisas do alto. Nos lembra que em Ti existe uma vida de abundância nas coisas que o Senhor escreveu para nós. Que a gente possa sair essa noite contentes,
contentes com aquilo que o Senhor fez, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Inunda o nosso coração, Senhor, com a tua gratidão, com o teu amor. Eu queria convidar vocês nesse momento para vocês olharem mesmo para o coração de vocês e reparar se existe inveja de alguma irmã, se você tem ficado descontente com aquilo que você tem hoje nas suas mãos, se existe alguma raiz de amargura em relação a alguém. Eu queria que você levasse isso aos pés de Jesus essa noite. Jesus, eu tenho inveja de tal pessoa. Jesus, eu estou muito descontente com isso. Eu achei que a minha vida poderia ser assim, mas hoje eu me lembro, assim como o Senhor lembrou a Jó naquele dia, que você é aquele que sabe da vida do começo ao fim. Então nessa noite eu me prostro aos teus pés, confiando a minha vida em Ti, que o Senhor é um bom Pai, que o Senhor está comigo até o fim e que essa vida é passageira. Deus, nos lembra essa noite, cuida do nosso coração, cura o nosso coração. Se existe alguma raiz de amargura, de descontentamento e ingratidão, nós somos gratas, Senhor, nós nos lembramos daquilo que o Senhor fez. Nos livra dos lobos, Senhor, das pedras de tropeço ao longo desse caminho. Nosso coração ainda é falho, é imaturo, nosso amor por Ti ainda é tão pequeno, mas nós te amamos, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor entregou para nós. Obrigada pelo Teu amor nas nossas vidas. Obrigada pelo banquete que o Senhor preparou. Tua palavra diz que nas Tuas mãos existe delícias eternas, que na Tua companhia existe um deleite eterno para nós, que os Teus rios existem prazeres eternos. Nós temos sede, Senhor. O nosso coração procura, Senhor. Nosso coração é uma fábrica mesmo de ídolos que procura incansavelmente por aquilo que preencherá a nossa alma. Mas, Senhor, só Tu tens a palavra de vida eterna. Só Tu tens o que pode preencher esse vazio. Nos ajuda, Deus. Eu sinto que nessa noite o Senhor realmente quer curar algumas amigas e irmãs aqui desses sentimentos, quer revelar o seu coração, e às vezes pode ser incômodo, mas é um incômodo bom. Muitas vezes a gente esconde esse descontentamento atrás de palavras ruins, palavras amargas, ou atrás de consumismo, atrás de vícios. Mas nessa noite o Senhor quer te lembrar que existe um lugar de satisfação nele, guardado e reservado para ti.